Ei pessoal, tudo bem? Eu sou Anneli Soares e hoje nós temos um vídeo especialíssimo aqui no canal. Falarei sobre as minhas 15 melhores leituras do ano de 2022. Então bora comigo para a retrospectiva de hoje. Bem pessoal, então vamos lá para esta retrospectiva do ano de 2022. Neste vídeo eu então conto para vocês quais foram os 15 melhores livros que eu li no ano passado. Aqueles livros que tiveram 5 coraçõezinhos mais um brilhante, são os favoritados mesmo. Eu tive muitas leituras nota 5 ano passado, leituras muito importantes e interessantes para mim. Eu acho que dentro destes 15 aqui tem muito do meu ano de 2022. Certamente são leituras que foram muito importantes para mim neste ano. Muito difícil, né? Eu acho que não só para mim, mas para coletivamente, de certa maneira, né? Falando um ano muito tenso, de muitas questões importantes pra gente, mas com certeza foi muito bem acompanhada de leituras incríveis. E daqui, gente, não só, né, fazendo um balanço para as minhas leituras, eu espero que vocês retirem ideias, né, dicas de leituras, quem sabe, para este ano que se inicia agora, 2023. O meu top 3, ele é realmente eu escolhi, né, um top 3 do ano, mas os outros têm uma fluidez aí, sabe? Considerem assim, de maneira que todos sejam muito bons mesmo. Eu vou começar, né, o primeiro que eu mostrarei, um romance que foi releitura em 2022. Eu costumo colocar livros que eu fiz releitura nessa lista de melhores do ano. Isso porque eu considero que quando a gente relê um livro, nós temos uma nova leitura e provavelmente uma leitura mais aprofundada, mais bem aproveitada, e que é diferente porque nós mudamos, né? Quando a gente volta a um livro, não somos os mesmos e assim o livro se transforma. Por isso que eu não tenho receio nem hesito de colocar livros de releituras nos meus melhores do ano. E começo com um grande livro maravilhoso que me emocionou muito, que me tocou, que foi uma leitura assim muito gostosa de fazer em 2022, que já estava ali no finalzinho do ano, e reli Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Gente, este aqui é um livro que temos, né, vídeo no canal. É um romance que está ali inserida dentro do que chamamos modernismo, né, brasileiro, e ali da segunda geração modernista dos regionalistas, né, da geração de 30. O Graciliano Ramos é um grande autor, foi jornalista, crítico literário e outras coisas mais. E neste romance aqui, que talvez seja sua obra-prima, nós temos o retrato dos sertanejos, né, num sertão nordestino, caminhando e buscando condições de melhores vidas. Essa família que é tão já importante, faz parte da nossa cultura nacional, né, de Fabiano, Sim a Vitória, Os Meninos e Baleia, que me emocionou muito. Eu amei fazer essa releitura e, inclusive, eu fiz essa leitura quando estava lá em Alagoas, que é a terra natal de Graciliano Ramos. Então, uma leitura belíssima. Eu super recomendo para você que quer experimentar ler um clássico nacional em 2023, este aqui é excelente, beleza? Então, começamos bem com Vidas Secas, de Graciliano Ramos, nesta retrospectiva. Bom, na sequência, gente, eu trouxe ele, que não pode faltar numa retrospectiva minha de nenhum ano, né? Não é só por causa disso, não é só uma forçação de barra da minha parte, tá? De colocar Drummond, não é isso. É que realmente, para mim, essa leitura foi muito importante. Eu, que sou uma grande admiradora da obra do Drummond, pude ter contato com as páginas do seu diário que ele deixou, né, para ser publicado, enfim. E este livro aqui, O Observador do Escritório, foi uma leitura que me tocou muito, né, particularmente por ser uma leitora do Drummond, por estudar, ler a sua obra por conta própria, tá, gente? Não sou acadêmica. Para mim foi importante ter contato não só com as particularidades, né, cotidianas, mas é importante também porque aqui eu tive contato com um contexto histórico-social que o autor aborda de certa maneira, claro que trazendo aí pelas suas próprias experiências, por exemplo, quando ele conta quando foi visitar Luiz Carlos Prestes, né, na prisão, e outras questões mais, que ele aborda, por exemplo, a morte do Mário de Andrade e outras passagens da sua vida que tem a ver com toda essa história nossa, com a nossa cultura, nossa literatura, né? Ele conta as suas participações em diversos jornais, também na política, e vai também ali pincelando questões literárias da sua escrita. E são preciosidades, assim, para quem gosta de Drummond, gente, é um livro, assim, riquíssimo. Então, para você que gosta de Drummond, para você que tem curiosidade de, né, e gosta de ler diários, porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? E isso aqui é muito interessante, gente. Drummond deixou tudo preparadinho, muito organizado, né? Ele era muito organizado. Então, assim, passagens
incríveis. Muito bom. Na sequência, gente, eu vou dar uma roubadinha, mas é coisa assim, gente, ó, assim, ó, pequenininha, vocês vão entender por quê. É que em 2022, o autor que eu mais li no ano foi Mário de Andrade. Eu li o box que eu tenho dele aqui com 4 obras, mais este aqui, que está também aqui, que são cartas que o Mário de Andrade escreveu para o Carlos Drummond de Andrade, tá? Então, eu trouxe a lição do amigo, que são cartas de Mário de Andrade a Carlos Drummond de Andrade, que foi especialíssima para mim. Eu mergulhei nessas cartas, e Mário de Andrade, gente, é incrível o quanto que são preciosas essas cartas. A princípio, ele não gostaria que as suas cartas fossem publicadas, né, após sua morte. Teve, até enquanto vivo mesmo, algumas passagens dele com estudantes ou outros autores que queriam publicar suas cartas pela riqueza, né, histórica, inclusive, com críticas à literatura ali do momento, muito ricas, muito importantes pra gente. Então, o Mário aqui, ele escreve ao Drummond e começa ali já no começo da relação dos dois, né, nos anos 20, quando Drummond ainda estava para publicar seu primeiro livro de poesia, e o Mário foi uma espécie de guru, de mestre pro Drummond. Ele nunca deixou, né, de falar sobre isso, de como que Mário foi importante para sua carreira, principalmente ali no começo, mas essa amizade que os dois nutriram por cartas, porque pessoalmente eles até não se encontraram muito. Tem tudo isso aqui, sabe? É um livro, assim, riquíssimo. Para quem gosta de literatura brasileira, quem gosta de Mário, de Drummond, certamente é uma leitura, assim, de muito desfrute, tá? Eu amei mesmo, tanto é que entrou aqui nas melhores do ano. Mas eu quis roubar, assim, só para deixar Mário mais completo aqui, né? Nesta retrospectiva do ano, porque eu li, né, romances, li o Palicedes Vairada, que é poesia, li os contos dele, então eu não queria deixar também de colocar sua ficção aqui para participar dos meus melhores momentos de 2022, sabe, gente? Porque Mário foi importante para mim em 2022. Macunaíma é um clássico da literatura nacional que eu ainda não havia lido e foi uma leitura, gente, especial demais. Eu amei Macunaíma, eu me diverti muitíssimo, foi uma das leituras, talvez a leitura mais divertida pra mim no ano. Eu dava risada e eu achei incrível, super diferentão, né, um livro bem diferentão mesmo. E me emocionei também, né, com o final de Macunaíma. Enfim, é uma leitura que eu achei, assim, que me enriqueceu demais, que me mostrou muito do trabalho do Mário de Andrade, a sua obra-prima, afinal de contas, né, e realmente foi interessantíssima, foi uma leitura que eu amei, que eu recomendo, assim, pra vocês conhecerem também. Eu acho que tem muito do bom humor e da ironia que Mário de Andrade conseguia colocar na sua literatura. Então, fica aqui, né, essa dupla Mário de Andrade, um livro de cartas e uma ficção, porque ele merece entrar nessa retrospectiva de maneira especial. Então é isso. Bom, o próximo, gente, é um autor estrangeiro. Não sabia o que esperar dele, eu não conhecia o autor anteriormente. Eu recebi, né, a edição do pacote de textos, quando ainda existia, saudades pacote. Inclusive esta aqui é a capa do pacote, né, a capa original é esta aqui. O Brilho do Amanhã, do Ismael Bea, que é um autor, né, africano, é um autor de Serra Leoa. Eu não o conheci antes disso e fui à leitura, assim, né, com aquela boa expectativa. Afinal, a curadoria do pacote de texto era excelente, então eu tinha uma confiança de que seria uma boa leitura, mas me surpreendeu ainda mais do que eu esperava. É uma leitura que me mostrou questões, assim, da guerra civil em Serra Leoa, questões culturais muito sensíveis, né? Por exemplo, da relação da população com os mais velhos, da importância da oralidade para essa população. Essas personagens aqui, elas retornam à sua cidade destruída após a guerra e de todas as maneiras tentam reconstruir não só a cidade, mas como também suas vidas, também suas memórias, também suas relações, seus amores, suas dores, questão da identidade, do pertencimento, algo muito bonito. É um livro muito bonito, muito tocante, com uma linguagem, né, que se aproxima, né, da oralidade, se aproxima da musicalidade ali, do dialeto, que foi algo que o autor tentou fazer, né? Enfim, eu achei muito interessante, foi uma leitura que me marcou, então eu queria muito que vocês também conhecessem esse autor de Serra Leoa, com essa história incrível aqui. Essa autora aqui, ela é uma das minhas prediletas, né, da vida. Esse talvez seja um meu predileto dela, ou um dos meus
prediletos até agora, né? Porque eu ainda não li tudo, mas já li bastante desta grande autora estrangeira, que é Helena Ferrante. Dias de Abandono, então, está entre as minhas melhores leituras de 2022. Eu fiz um vídeo sobre este livro em que eu conto das minhas impressões, né, mais aprofundadas sobre Dias de Abandono, de como que esse livro mexeu comigo, gente. Foi um livro difícil de ler, é um livro que mexeu nas minhas entranhas, que me deu inclusive sensações corporais, né, de náusea, de aflição, assim, muito forte. Ao mesmo tempo eu não conseguia deixar de ler, sabe? A Helena Ferrante, ela tem esse poder na gente, né? A gente não consegue desgrudar do livro, parece que tá colado no livro. Um romance da Helena Ferrante em que ela novamente traz os dramas familiares, questões femininas, brilhantemente retrata uma personagem protagonista feminina aqui, uma mulher que acaba de se divorciar do marido e fica com seus 2 filhos e o cachorro em casa, e a gente então acompanha seu desespero, seus sentimentos, suas angústias, uma adaptação dessa mulher à nova vida, à nova realidade. Então aqui mais uma vez a gente tem Helena sabendo destrinchar relações e descrever de maneira tão potente, né? Se você quiser saber mais, dê uma conferida no meu vídeo, mas certamente é uma grande leitura e um dos melhores livros da Ferrante, certamente. Bom, a minha próxima leitura super marcante, importante, incrível e sensível do ano é de uma autora nacional. Este livro aqui é um livro de poesia, então vejam que também trago aqui, né, romance, carta, diário, mas também poesia. Com certeza, Labirinto, da Mariana Brecht, foi uma leitura que me marcou, que fez meu ano, assim, mais bonito. Eu fiquei muitos meses lendo o Labirinto, tá? Porque é um livro-jogo, uma proposta muito diferente que a Mari traz no Labirinto para você interagir com a sua leitura. A Mari fez algo muito importante para mim, que foi me fazer escrever, me fazer sair da zona de conforto, né? De você ficar ali atrás do livro sendo aquela leitora passiva, aquela leitura que só fica na imaginação, para você pegar no lápis, para você tentar, para você reverberar a poesia que ela faz aqui, que é uma poesia belíssima, sem clichês, e essa criatividade da Mari de trazer um livro-jogo, tem um tabuleiro, inclusive, sabe, nessa edição. Gente, é um livro criativíssimo. Eu até já falei para ela que é uma das coisas mais criativas que eu já vi. Então, ele tem poesia, ele tem atividades que você pode ou não fazer, também ninguém é obrigado, né? Mas eu sugiro que você leia e faça, porque é um trabalho bonito que ela instiga e permite, né, a gente fazer junto dela aqui nesses poemas tão bonitos. Então, é isso, Labirinto, da Mariana Brecht. Na sequência, também trouxe mais um livro de poesia. Eu fiz também um vídeo sobre ele junto de outro livro da mesma autora, em que eu falo, gente, que foi uma descoberta incrível para mim em 2022, que esta poeta brasileira se tornou uma das minhas poetas prediletas da vida, que é a Helena Collodi. Este livro aqui, Trilha Sonora, foi certamente uma descoberta muito importante, muito bonita, muito potente pro meu ano. Trilha Sonora tem poemas bem curtos da autora que mexeram muito comigo, que são poemas muito líricos e que abordam algo que eu acho lindo e que eu gosto muito, né, na poesia e também, enfim, na literatura em prosa, o cotidiano. Ela pega questões pequenas, né, da vida, pega objetos ou pega, sei lá, um pássaro que tá voando, sabe, essas coisas assim muito cotidianas, muito às vezes banalizadas, e traz para sua poesia e sublima isso, sabe? Trilha Sonora me emocionou muito e foi um livro que eu recuperei na minha biblioteca, que é um livro bem velhinho. Inclusive eu já procurei, gente, para ver se eu acho edições mais atualizadas, né, da Helena Collodi, e esses dois aqui que tem nessa edição que eu tenho, que é Aeroespacial e Trilha Sonora, eu não encontrei. Tem que procurar muito, eu acho que em sebos, talvez vocês encontrem, mas assim, se vocês virem algo da Helena Collodi por aí, por favor, façam um favor para vocês mesmos e leiam, tá? Trilha Sonora, então,
Maravilhoso. Muito obrigada, Helena. Eu amei te conhecer. Infelizmente ela não tá mais viva, né? Mas assim, nossa, gente, é incrível o que nós temos na nossa literatura, né? Eu sou apaixonada. Bom, gente, na sequência, eu trouxe um livro de não ficção. Foi um livro, assim, que me provocou reflexões, que conversou muito com percepções que eu já tenho tido, né? Do cotidiano, da sociedade, do mundo. Eu tenho tentado mudar muitas coisas nos meus hábitos, na minha vida, e refletido sobre muitas coisas, tenho tentado ler mais sobre questões de ecocrítica e tal. Eu me deparei, né, com Depois do Fim, Conversas sobre Literatura e Antropoceno, que é um livro de ensaios em que a Fabiane Sesches traz ela mais 12 autores, né, para falar sobre diversos temas dentro deste conceito do antropoceno. Mas assim que foi lançado, eu pus ele aqui, né, na minha fila, e eu sabia que ele seria um livro importante, que ele seria um livro que me apresentaria ideias, conceitos importantes. Foi assim muito melhor do que eu imaginava, muito melhor, porque aqui a gente tem noção de diversas perspectivas que esses autores e autoras trazem nesses ensaios diante esta ideia do antropoceno. Eu farei, claro, um vídeo, né, para falar um pouco melhor sobre Depois do Fim, mas para você que nunca ouviu falar, né, de antropoceno, basicamente, assim, muito grosso modo falando, é uma era, né, geológica que está sendo discutida entre cientistas, né, geólogos que são responsáveis por estabelecer esta cronologia da Terra, né. Há aqueles que defendam que nós já vivemos uma era diferente do Holoceno, né? Que nós já vivemos o Antropoceno, este momento da história que é caracterizada pelos impactos do ser humano na Terra. Então, questões como a crise climática, o desmatamento e, assim, o que nós podemos fazer diante disso estão relacionadas, né, com o Antropoceno, e aqui eles debatem coisas diversas, né? Desde a nossa relação com animais, por exemplo, ou até como que a animalidade ou a relação ou a voz do animal e da natureza é abordada em alguns romances, como que a literatura pode abordar, né, questões da ecocrítica e trazer uma consciência maior para a população de maneira mais elaborada, de uma maneira que fique mais palatável até, ou o afrofuturismo, muitas coisas aqui, gente, incrível. Assim, são 13 autores que eles trazem aqui nesta edição, e eu certamente indico para vocês demais. Eu acho que são questões urgentes que nós precisamos pensar e elaborar, né, tudo isso que nós vivemos. Então, Depois do Fim, com certeza, um livraço que marcou o meu 2022. Bom, na sequência mostro então 2 livros, né, um depois do outro, incríveis e de autoras latinas, né, que é do meu ano, assim, gente. Eu fiquei apaixonada por estes 2 livros. Eu só queria falar sobre esses livros depois que eu terminei de lê-los. Eu vou começar primeiro aqui mostrar O Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Sousa Fichala, que é uma autora argentina, né? Eu fiz um vídeo sobre este livro aqui no canal. Eu falei também sobre a Camila no meu vídeo de vlog, né, que eu fiz lá em Paraty, na Flip 2022, porque ela esteve presente. E eu fiquei apaixonada pela fala dela lá em Paraty, da mesa que eu ouvi, porque ela participou até de outros debates. E este livro aqui, este romance da Camila, ele tem, assim, uma história riquíssima, personagens que são apaixonantes, esta representatividade, né, que é muito importante, das travestis, de suas histórias, muitos elementos autobiográficos, inclusive, aqui nessa história, nessa vida na rua, né, mas também da vida entre elas, né, de uma feminilidade, né, de uma experiência de vida muito atravessada pela violência, pelo preconceito, mas também pela festa, também, né, pela alegria, ultrapassa, né, aqueles rótulos que a gente geralmente vê. Então é um livro muito importante, é um livro delicioso, que gera dor, mas que gera alegria, que traz elementos um tanto mágicos, assim, né, ou fantásticos, mas que diz muito sobre a nossa sociedade, nosso mundo. Enfim, falei muito mais sobre ele lá na resenha e não vou me estender aqui, porque senão vou ficar falando muitíssimo. Me fez, assim, mais, sei lá, me sentir mais viva,
em 2022 por causa dele. Então, é isso. Bom, na sequência, então, essa outra autora, né, latina que eu comentei, que eu conheci em 2022 e fiquei encantada, é a Mônica Ojeda, que é uma autora do Equador. Mandíbula é um romance, gente, que mexeu comigo, assim, do dedão do pé ao último fio de cabelo. Eu fiquei, assim, eletrizada quando tava lendo, fiquei arrepiada e não conseguia largar o livro, sabe? Eu queria muito saber o que ia acontecer. Eu fiquei extremamente envolvida com essas personagens, com suas histórias. Embora seja um livro muito ácido, muito duro de você ler, né? Tem muita violência, tem relações, assim, que são problemáticas, né? Entre esse grupo de adolescentes, são meninas adolescentes, né? Que são minimamente, assim, estranhas, né? Apesar disso, eu acho que tem muito da relação entre mulheres, dessa violência que fica nas entrelinhas, que fica muitas vezes deixada de lado, que não é falada, né? Mas que está ali, e uma relação assim muito maluca, entre aspas, né? Numa espécie de seita que elas fazem ali, aquele grupo muito entrelaçado, que é uma questão muito da adolescência, né? Essa relação muito intensa e forte entre elas. É um soco no estômago, é daqueles que a gente adora, que mexem mesmo e não tem dó da gente, que do começo ao fim é tenso, sabe? Maravilhoso, super indicado, sabe? Uma leitura assim fluida, pesada, ao mesmo tempo deliciosa. Se você quiser saber, claro, mais, dê uma conferida no vídeo lá que eu conto um pouco melhor sobre o enredo e tal, né, as minhas impressões. Mas deixo aqui a importância desse livro no meu ano. E a Mônica Ojeda, assim que tiver mais livros dela publicados, eu não sei se tem, eu certamente colocarei pra ler, porque me causou muita curiosidade. É isso. Bom, pessoal, então agora nós entraremos para o top 3 melhores leituras de 2022. Vocês viram, tem muita leitura boa por aqui, mas eu acho que até eu não tive tanta dificuldade de separar esse top 3, queria fazer esse destaque aqui. Vocês sabem que geralmente para mim é um sofrimento fazer esse tipo de coisa, né? Eu acho que é tão difícil, é tão subjetivo, né, você classificar livros, porque cada um mexe com a gente de uma maneira, cada um é especial ao seu modo. Então, para mim é sempre muito complicado. Eu trago muita filosofia pra esse tipo de coisa, né? Não gosto de ser injusta, eu não gosto de falar assim, esses aqui foram os melhores, então os outros foram ruins. Não quero passar essa impressão pra vocês, mas eu acho que vocês entendem, né? E esses aqui não foram difíceis, cada um ao seu modo, veio pra este top 3 fluidamente, assim, sabe? Eu posso considerar desse jeito. Vocês vão ver que realmente, talvez se vocês me acompanham aqui no canal, não seja uma grande surpresa, né? Vocês encontrarem esses 3 livros aqui. Então, em terceiro lugar, eu coloquei este romance que estava numa lista minha muito especial que eu fiz há muitos anos de livros que eu queria ler para a vida. E esse livro ele estava presente, né? Porque eu vi que ele era um livro muito importante para a literatura moderna, contemporânea da Nigéria. E também porque eu já tinha visto pessoas falarem sobre ele, falarem bem e falarem da importância desse autor para o país. E o Chinua Achebe, em O Mundo se Despedaça, ele consegue, gente, colocar de uma maneira que não cai em clichês ou em sentimentalismos, né? Um mundo anterior ao colonialismo, ao imperialismo nesta região, antes da chegada do homem branco, né? Do inglês ali, né? Nesta cidade, nessa aldeia que ele retrata, antes da chegada da religião cristã, antes da chegada daquela língua, né? Inglesa, como que essa população viveu essa virada da chegada desses homens nessa aldeia. Então ele nos conta muito sobre, por exemplo, rituais, sobre crenças, né, sobre a cultura desta aldeia antes. E é muito bonito, é muito rico, sabe? Não é um livro, claro, de antropologia, não são escritos etnográficos, mas de certa maneira eu me senti assim muito adentrada nessa cultura. Claro que são personagens, mas de certa maneira é um retrato muito fiel assim do autor em relação à história do seu país, né, a cultura do seu país. São personagens que estão muito ligadas, né, às tradições daquela tribo, né, daquela população ali da aldeia. Enfim, O Mundo se Despedaça é exatamente isso, né? O Chinua Achebe retrata este desmantelamento de uma vida anterior à chegada do homem branco nesta região da Nigéria. É um livro, gente, clássico da literatura nigeriana, belíssimo, eu amei, eu fiquei assim muito tocada.
Eu fiquei muito ligada às personagens, eu amei demais, 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 demais esse livro. Sério, eu queria muito que vocês lessem também. Maravilhoso, sabe? Me fez pensar muito também sobre as nossas, né, o nosso olhar para os nossos ancestrais, para aqueles povos originários, para as nossas próprias histórias de vida, né? Enfim, lindo, gente, maravilhoso. Terceiro lugar, merecidíssimo. Bom, em segundo lugar está ela, né, gente, que é uma das autoras prediletas da minha vida. Eu falo muito dela aqui no canal, felizmente já li outros livros dela, já resenhei. Maria Larroque, A Ilha dos Demônios, certamente, gente, é um livrão, que é o melhor, né, dela que eu li até agora, e me encantou, assim, tudo, sabe? É um romance que tem um cenário histórico, naquele período de navegações, né? Uma personagem forte feminina, que é um grande mérito da Dina Silveira de Queiroz, escrevendo naquele momento, né? Ela é uma autora que também tá ali entre os modernistas. Opa, a Capitu chegou aqui. Ela também tá entre os modernistas e ela já escrevia personagens femininas muito marcantes, como esta Margarida aqui, personagem cheia de sonhos e desejos, principalmente desejo. Acho que é um livro que fala muito sobre o desejo feminino. Já bastava que ela fizesse isso, sabe? Que ela já colocasse uma questão histórica das navegações e colocar entre tudo isso uma personagem feminina que desafia, né, as regras sociais daquele momento. Ela ainda coloca elementos fantásticos de um realismo mágico brasileiro, um realismo mágico que traz, então, na Ilha dos Demônios, imagens inesquecíveis, sabe? Eu fiquei extremamente mexida, me fez essa reflexão sobre essa potencialidade, né, da escrita, de como que você pode subverter conceitos, ir além do que é esperado e trabalhar, né, elementos assim para você tratar de questões sociais, etc, 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 com a imaginação, assim. Nossa, é um livro, gente, sério, muito bom. Se você quiser saber mais sobre ele, por favor, dê uma conferida na minha resenha, fiz com todo o meu carinho e deixo aqui novamente a minha indicação de leitura. Bom, finalizando, né, esse longuíssimo vídeo, eu trouxe a minha melhor leitura do ano. E não tem como, gente, não teria outro jeito senão destacar Grande Sertão Veredas. Parece que foi há muito tempo que eu li, né? Eu fiquei, gente, como é isso? Foi no começo de 2022 que eu li Grande Sertão Veredas, né? Que eu terminei de ler. Que vocês sabem, né? Eu fiz um diário de leitura, na verdade, dividido em 2 vídeos. Eu comecei a ler esse livro em dezembro de 2021 e finalizei em fevereiro de 2022. E é curioso, né? Porque foi um livro que eu li já no começo do ano e se tornou o melhor do ano. Impossível, gente. Nossa, esse grande clássico nacional foi um mergulho completo. Eu me entreguei completamente à escrita do Guimarães Rosa. Eu me emocionei página a página com as personagens. Eu entrei nas aventuras, nessa andança desses caboclos aqui, né, nos sertanejos também de Guimarães Rosa. Eu fico até sem palavras para falar de Grande Sertão Veredas para vocês, né? Eu fico relendo aqui as inúmeras marcações que eu fiz. Eu falei sobre isso no meu diário. Eu tinha muito medo de ler Grande Sertão Veredas, por tudo que se fala sobre ele, porque é difícil, porque isso e aquilo, porque não dá pra entender. E pra mim foi uma das leituras mais fluidas, assim, sabe? Claro que cada pessoa tem sua experiência, mas essa escrita dele, sabe, me conversa comigo. Vai para além do meu racional, conversa comigo pela alma, assim, né? De enraizamento também, né? Porque eu sou mineira, não sei, de alguma maneira eu acho que isso tem um pouco a ver também da importância que ele tem pra mim como autor. Eu acho que é um dos meus livros prediletos da vida, se não for, né? Hoje, assim, o favorito, não sei, eu detesto falar isso porque na vida é muita coisa, né? Eu chorei muito também lendo esse livro. Você que assistiu o meu diário, você viu, assim, eu nem conseguia gravar direito, né, quando eu terminei. Acho que é uma das melhores resenhas que eu tenho aqui no meu canal, com certeza. É uma resenha que eu fiz, assim, com todo amor e dedicação. Eu li muita coisa, né, sobre Guimarães, sobre Grande Sertão Veredas. Ai, gente, olha, é o melhor do ano, né? É um ano que tem aí mais de 50 títulos, né, quase 60, né, livros que eu li, 59 eu acho, é o melhor, assim, e eu não tive dúvida nenhuma. E quando eu terminei de ler, eu meio que já sabia que seria o melhor, né? Era muito difícil que algo mexesse tanto comigo, é muito difícil que um livro seja
tão potente assim, né? É maravilhoso, gente. Então, o que eu posso dizer sobre Grande Sertão é que você dê chance a Grande Sertão Veredas um dia na sua vida. Vá quando você tiver coragem, vá quando for seu momento, mas não deixe, sabe, se amedrontar pelas, sei lá, pelas opiniões alheias. Ele pode ou não funcionar pra você, e tá tudo bem se você não gostar, se não funcionar, mas eu indico muito, porque é maravilhoso. É uma preciosidade, assim, da humanidade. Então, com ele, encerro essa retrospectiva. Espero que vocês tenham gostado. Me digam aí se vocês leram alguns desses livros, se conhecem, quais são as suas 3 melhores leituras de 2022. Vamos conversar ali embaixo, né, pra gente tornar isso daqui uma troca que eu amo de paixão, beleza? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo grande e até!